Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, mais um vídeo, né? Falando das 7 dispensações, falamos da inocência, a primeira, a segunda, a consciência, e hoje a terceira, a do governo humano. Essa dispensação, ela começou em Gênesis capítulo 8, 20, né? Quando Noé constrói a arca, né? E ela durou cerca de 427 anos, desde o dilúvio até a dispersão dos homens sobre a superfície da carne, sendo consolidada com a chamada de Abraão. Vamos dar uma pausa aqui. Veja bem, a terceira dispensação, ela se inicia quando Deus institui a Arca da Aliança através do patriarca, né, através de Noé, e ali o homem se dispersa, né? O homem começa a se perder na caminhada até a chamada de Abraão, onde Deus fala: sai da tua terra, do meio da tua parentela, te farei pai de uma grande nação, né? E dali nós vamos entender que sob a inocência, né, e sob a consciência, o homem fracassou inteiramente, tá? O homem literalmente fracassou, o homem não teve condição alguma de honrar o chamado divino em sua vida, tá? Na inocência, o homem deixou se levar pela malícia e a maldade, onde o homem fracassa cedendo ao desejo do pecado, né? A história de Eva, de Adão e da serpente. Na consciência, o homem começa a fazer coisas terríveis, né? Ele começa a libertinar-se de tal forma que o fracasso foi total, né? O fracasso foi total e Deus envia o julgamento através do dilúvio, né? O julgamento através do dilúvio, tá? E aí marca o fim da segunda dispensação e o começo da terceira, tá? E a chegada do dilúvio é o fim da segunda e o início da terceira, tá? Então a declaração da aliança, a declaração da aliança com Noé sujeita a humanidade a uma prova, né? Uma prova de arrependimento. É como hoje. Hoje nós levamos a palavra, conclamamos ao arrependimento na pessoa bendita de Jesus Cristo, mas nem todos dão lugar, nem todos dão ouvidos à palavra de Deus. Então o governo humano, como você imagina, irmão, se hoje Deus resolve levantar um Noé na terra, né, para um julgamento através de um dilúvio. Não está fácil hoje. Muita corrupção, o menos favorecido sendo oprimido, sendo angustiado, sendo sufocado diante da corrupção humana, né? Porque cumpre o que está escrito: o mundo jaz no maligno, né? Então, a declaração da aliança, dessa aliança com Noé, sujeita a humanidade a uma prova: ou aceita ou passará pelo julgamento. Não é isso? Ele, Noé, o sobrevivente do dilúvio, era o pai do século pós-diluviano, né, e do mundo presente. Embora sendo da décima geração depois de Adão, ele nasceu apenas 14 anos depois de Sete. Ó, durante essas 8 gerações, de que fala aqui, e por mais de 350 anos, ele viveu entre os homens daquela nova geração do dilúvio, né? Então, veja bem, por mais de 350 anos ele viveu. Dá para se viver em um governo sem se corromper. Dá perfeitamente para você conviver com esse mundo e não deixar se envolver com ele, não deixar se corromper, não deixar que o pecado domine a sua vida, né? Então vou repetir, né? Durante essas 8 gerações, por mais de 350 anos, ele, Noé, viveu entre os homens daquela nova geração depois do dilúvio,
né? Não se corrompeu, né? O novo mundo, portanto, teve um pai piedoso, tá? Teve um pai piedoso e misericordioso. Então, ali implantou o governo humano e nós vemos que a misericórdia do Senhor alcançou 8 pessoas apenas, porque não deram ouvido à voz de Deus. Então, depois de perder na inocência, na consciência, ver o julgamento divino, né? Ver o julgamento divino através do dilúvio. Deus instituiu o dilúvio que marca o fim da segunda e o início da terceira. E nós vamos ver aqui em Gênesis 10, 25, quando fala do chamado de Abraão, eu quero meditar com vocês, que diz assim, ó, Eber nasceram 2 filhos, ó, um deles chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida e seu irmão chamou-se Joquitá. Então, a palavra de Deus, a terra foi dividida, está dizendo aqui. Então, a palavra de Deus, ela prevalece, tá? O julgamento divino prevalece. Então, se o governo humano naquela época foi sentenciado, somente 8 se salvaram. E hoje? Quantos se salvariam? Quantos dariam crédito à palavra de Deus? Hoje dão crédito a tantas denominações, a tantas seitas e heresias e viraram as costas para Deus. O homem abandonou o Senhor literalmente. O homem virou as costas para Deus. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Que nós não nos deixemos nos abalar com nada. Né? Nós vamos falar da 4ª dispensação no próximo vídeo, que é a dispensação da promessa. As dispensações, para nós, é um aviso futuro dos acontecimentos que virão. Que Deus os abençoe e vos guarde na pessoa bendita de Jesus Cristo. Um grande abraço e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Paz do Senhor.